Bora lá, nação, para mais um vídeo ao nosso canal. Mídia palmeirense se rende ao espetáculo que o Flamengo fez nesta noite. Flamengo que ganhou o Internacional e está classificado para as quartas de finais por 2-0 no Beira-Rio. Gol de Arrascaeta e de Pedro. Flamengo amassou o Inter e a mídia palmeirense relata aí os melhores momentos, os detalhes. O que é que eles acham desse Flamengo imbatível? Os créditos na descrição para o Pina Porco e deixa o palmeirense falar. Sem mais, vamos ver aqui o choro dos porcos falando sobre o Flamengo que amassou o Internacional. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Assim, eu falei hoje no vídeo lá da hora do almoço que esse jogo era aquele negócio. O Inter não podia levar gol. Que a partir do momento que o Inter levasse um gol, a coisa ficaria mais complicada. Porque o Inter já começava com o placar para trás. E vamos falar o que é verdade. A torcida do Inter que organizou aquela chuva de papel picado, cara, aquilo dali atrasou o jogo inteiro. Jogo atrasado os jogadores perdem a sua concentração, o jogador esfria. Isso é péssimo para uma equipe que está atrás no placar. Meu amigo, uma equipe que está atrás no placar, dentro de uma Libertadores, não tem o que enfeitar. Não tem. Não tem que inventar moda. É o jogo começar o mais rápido possível e tentar buscar essa partida. E já começou errando aí, né? Já começou errando aí com uma chuva de papel picado que congestionou o campo inteiro e já começou atrapalhando a partida. Então daí, a partir desse momento, o Inter já começou perdendo. Nos primeiros minutos, o Inter até tentou fazer uma pressão em cima do Flamengo. E parecia muito que o desenho e a ilustração da partida ia ser aquilo que a gente conversou. O Inter pressionando, mas ao mesmo tempo abrindo espaço. Porém, no começo o Inter pressionava, conseguia fazer uma boa marcação e conseguia neutralizar os espaços do Flamengo. Só que conforme o jogo foi avançando ali, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, o Flamengo foi controlando o jogo. O Flamengo procurava deixar a bola no seu campo de defesa porque entendia que o Inter estava com medo de subir, de se projetar para frente. Então digamos assim, aquela postura inicial do Inter, mais aguerrida, sabe, com uma marcação mais forte, ela também foi acabando, ela também foi terminando conforme o Flamengo ficava um pouco com a bola mais recuada dentro do seu próprio campo. Porque aí o Inter pensava, não, a gente não vai avançar porque o Flamengo tá querendo que a gente avance. Se a gente avançar, a gente vai abrir espaço para que o Flamengo ataque. Se o Flamengo atacar e fizer um gol, danou-se a partida pra gente. A coisa começa a complicar, começa a enroscar. Então começou a ficar aquele jogo do jeito que o Flamengo gostava. E aos poucos o Flamengo foi criando, foi articulando, ganhava sempre o meio-campo. Basicamente, o Inter ficou todo neutralizado, com o Flamengo sempre mantendo uma constância, sempre mantendo a posse de bola, sempre mantendo o domínio do jogo. E o jogo ele foi ficando morno pro Inter, e o gol do Flamengo ele foi se maturando. Destaque aí para a partida, por exemplo, do Plata, que teve ótima movimentação, deu muita amplitude, né? Um jogo bem vertical do Plata, jogo muito bom do Plata. O Saul, mano, a galera falava pra mim, Neto, esse Saul aí, ó, o cara não tem físico, o cara é lento, é devagar, mas hoje o Saul ganhou da corrida e, inclusive, ajudava e colaborava com a marcação também da equipe do Flamengo. A bola que o Saul jogou hoje, toda hora uma saída de bola muito, mas assim, Léo Ortiz, Saul, trabalhando junto ali, ó, conseguiu uma saída de bola muito primorosa pro Flamengo. Sempre que a bola chegava no meio-campo, a bola chegava com muita qualidade. E o Flamengo, basicamente, dominando o jogo em todos os setores. O Inter, aos poucos, ele foi se desorganizando da partida. E a marcação homem a homem ajustada do Inter fazia com que a amplitude de jogo do Flamengo ela ficasse mais distante de um jogador para o outro, só que isso não foi problema. Porque aquele passe refinado, aquela articulação com a Arrascaeta, ela também acontecia muito bem. Então, conforme o Inter ele abria as zonas de marcação, o Flamengo também conseguia jogar nessas zonas de marcação que tinha mais espaço. O Inter não soube fechar hoje os espaços de atuação do Flamengo. Até tentava, mas sempre caía ali numa bola triangulada, numa tabela, e aí acabava
acabava perdendo o tempo do jogo. Por falar em tempo de jogo, o Inter péssimo no tempo do seu jogo. Sempre que conseguia tentar engatar um contra-ataque ou uma ação ofensiva mais efetiva, lá no último terço do campo, o Inter errava e deixava os zagueiros e os defensores do Flamengo sair em melhor condição e conseguir interceptar. Galera, depois dos 80 minutos de jogo, o Inter fez a bola mais perigosa. A bola mais perigosa do Inter surgiu com quase 82 minutos de jogo, que foi uma bola na trave. E aí, logo depois disso, o Felipe Luiz ele começa a mexer mais na equipe, melhora um pouco, né, a espinha dorsal, o setor ali intermediário e as pontas, coloca o jogador com mais gás e faz o segundo gol ali com o Pedro. Então, assim, é um jogo extremamente morno, um jogo extremamente apático da equipe do Inter, que deixou o Flamengo ganhar espaço, que deixou o Flamengo ganhar fôlego. O primeiro gol sai ali de uma jogada muito bem trabalhada. Eu não lembro com qual jogador ela começou, mas eu lembro que o Plata deu uma assistência de cabeça, uma decisão muito inteligente pro Arrascaeta fazer o primeiro gol. Isso ali entre os 25 minutos, 30 minutos do primeiro tempo. 1-0 Flamengo, aquele banho de água fria no Inter, que até no segundo tempo o Inter tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. E aí depois já tomou o gol no final do segundo tempo e tudo foi por água abaixo. E eu falo uma coisa para vocês, meus amigos, a equipe do Flamengo, ela tá se entrosando. A equipe do Flamengo, ela tá se tornando uma equipe perigosa. Uma equipe perigosa porque os caras, eles estão se entrosando. Eles estão se entrosando. O Saul, a Arrascaeta, Léo Ortiz, os caras estão se entendendo, o Jorginho, né? Os caras estão se entendendo muito bem em campo. Isso já faz uns 2 jogos. E aí o final que a gente tem é que Flamengo classificado e o Inter pode já pedir uma música no Fantástico, porque perdeu por 3 vezes seguidas, 2 dentro da sua própria casa, para a equipe do Flamengo. Se antes a desculpa de jogadores reservas aconteceu no domingo, qual que é a desculpa agora? Coloca nossas opiniões aí. Tamo junto. Preferida. O jogo não acabou ainda aqui, não. Tô gravando aqui, mas já acabou, né? Não acabou, já acabou? 2-0. Tá nos acréscimos aqui. Não tem jeito, mas já era. O que pode acontecer é mais um gol do Flamengo ainda, né? Meu Deus do céu, cara. A gente já sabia, né? Não tinha jeito, cara. O Inter não tem elenco aí pra superar o Flamengo. Não tinha como. A gente já sabia que o Inter ia tentar ir pra cima do Flamengo, como tentou, mas não conseguiu. Não levou perigo pro Flamengo, a não ser no finalzinho com aquela bola na trave do Borré ali, que tava 1-0 ainda pro Flamengo, mas já tava no finalzinho, foi uma bola lá meio que espirrou lá e acabou. Aí tanto o Borré como o outro jogador que tava junto dele acabou até atrapalhando, né? Mas o Flamengo hoje dominou o jogo inteiro, tocou a bola o jogo inteiro, não foi aquele jogo cheio de finalizações, mas é porque o jogo era um jogo amarrado, né? Normal, o Inter bem postado. O Inter é um bom time, o Internacional, não é um time ruim. Claro, tem suas falhas como Tabata, esquece, né, velho? A gente sabe, a gente que é palmeirense sabe quem que é o Tabata. E não dá pra ser Tabata titular de um time que tá disputando Libertadores aí em alto nível, né, cara? Bom, agora acabou de vez o jogo mesmo, eu vou desligar a televisão aqui pra falar com vocês mais, né? Então, um jogo que o Flamengo dominou primeiro tempo, segundo tempo inteiro, não mudou nada. O Roger Machado fez várias alterações ali, tentou colocar jogador dentro da área do Flamengo, mas a bola não chegava para os caras, né? Porque a defesa do Flamengo realmente estava muito boa, meio campo com Jorginho e Saul ali, meu Deus do céu, aquele Saul agora, no primeiro jogo ali, a galera não estava gostando muito dele não, mas hoje ele mostrou que é um baita de um jogador seguro, é um jogador até criativo, quer dizer, um cara super experiente, né? Jogou muito tempo na Europa, no Atlético de Madrid. Então, um cara que realmente conhece ali o setor, junto com o Jorginho, que é de seleção italiana, né, cara? Então, são jogadores de altíssimo nível, né, cara? E que estão aí na flor da idade, por assim dizer, né? 30 e poucos anos, cara do céu, o cara tá no auge físico, né? Que é de 30 a 35 anos ali. Depois começa a cair mais, né? Começa a cair né, assim, mas ainda é muito forte isso aí, cara. Então, né, olha o Arrascaeta hoje, que fez aquele gol, cara, um gol, né, que a bola foi, né, do cruzamento e voltou, e ele saiu do impedimento e conseguiu fazer o gol, que ele estava impedido no primeiro. Quando a bola veio a primeira vez, ele estava impedido, se você lembra do lance.
Aí depois ele saiu de impedimento, acho que o Plata também estava impedido, acabou saindo de impedimento, foi um troço bem muito rápido. E o gol da Arrascaeta, o Arrascaeta fazendo gol pra caramba este ano, né? No Flamengo, dá em uma boa forma física, não tá machucando fácil, assim. Muito interessante. É que eu sempre falei, é um craque, cara. Tem gente que fala que não é, mas pra hoje no futebol brasileiro, a Arrascaeta pra mim é o melhor que tem, cara. É o melhor jogador hoje que tem no futebol e tá mostrando isso e faz gol, né? Aí chega no final ali, entra o Pedro e o Pedro resolve, né, dar ponto final no jogo, né, pega um cruzamento ali que veio da esquerda e meteu pra dentro do gol, né? Gol de artilheiro, gol de centroavante, né? E eu só estranho o fato de ele não... De ele ficar no banco, né? Talvez pelo fato de ele não é um jogador muito de marcação e o futebol de hoje sabe como é que é, né? Os caras querem jogador que marca, jogador que vai, que volta. E o Pedro não tem essa intensidade toda para marcar. Mas é um cara que com a bola no pé e posicionamento dentro da área é inquestionável, né, cara? Joga muita bola. Então, Flamengo 2-0, Internacional se esforçou bastante, até jogou melhor do que eu acho do que no primeiro jogo, mas não deu, cara. Não tem elenco. Perto do Inter, do Flamengo, não tem como. A gente já sabia que isso ia acontecer. Até a torcida do Inter não estava acreditando muito, porque estava lá esperando mais de 50 mil torcedores, bateu o recorde lá do Beira-Rio, e não aconteceu, né? Foram um pouco mais aí de 44 mil pagantes no jogo, de público, então não foi um pouco até decepcionante, né? E o fato é que eles ficam no campo, né? Enquanto não acaba o jogo, pelo menos o torcedor colorado fica no jogo até o final. E aí uma pressão gigantesca agora vai ser para cima do Roger Machado, já que o Inter perdeu, foi desclassificado também na Copa do Brasil pelo Fluminense e agora na Libertadores pelo Flamengo, e brasileiro praticamente não tem chance nenhuma, né? Esse que é o ponto, né? Mais uma temporada que o torcedor colorado vai ficar sem ver títulos, a não ser o tal do gauchão. Já o Flamengo segue aí, né, como líder do Brasileirão, vai ter 2 partidas em casa agora, quase contra o Grêmio e, se eu não me engano, acho que é o Vitória, não tem. Então 2 jogos fáceis, na verdade, né, pro Flamengo, né? O Grêmio também tá uma nhaca, né? Não adianta. Então o Flamengo com certeza vai manter a sua liderança aí no Brasileirão e vai pegar o Estudiantes da Argentina na próxima fase da Libertadores. Começa a funilar aí. Amanhã quem joga é o Palmeiras, né? Teoricamente está quase que classificado, porque meteu 4-0 no Universitário, e eu acho que de toda essa fase aí o Palmeiras pegou o jogo mais fácil. Essa que é verdade, gente. Eu sou palmeirense, mas eu não fico me iludindo aqui, querendo contar vantagem. Ganhou de 4-0, mas num time ruim pra cacete, né? Teve sorte, Palmeiras. Pegou sorte. Só que a partir de agora começa a complicar, né? Se ganha do Universitário, pode pegar River Plate, que eu não sei como é que vai ser, se vai ser hoje ou amanhã o jogo do River Plate. E aí talvez pegue lá entre São Paulo e talvez o Botafogo, se o Botafogo passar, né? Quer dizer, complica. Já complica, né? Podemos ter uma final aí, uma semifinal brasileira entre Palmeiras e São Paulo ou Botafogo. Isso se o Palmeiras passar pelo River Plate e, claro, o Palmeiras passando pelo Universitário, porque futebol sabe como é que é, né? Aí que dá uma tragédia amanhã no Allianz lá e o Palmeiras perde o jogo pro Universitário. É difícil, mas sei lá, né? Nada é impossível. Vamos que vamos. Os números desse jogo, olha pra você ver, o Flamengo finalizou 14 vezes contra 8 vezes finalizou o Internacional no gol. O Internacional, cara, acertou uma vez no gol só. Uma. Bola na trave não conta como acerto, tá? Então acertou uma defesa, fez aí o Rossi. Enquanto que o Flamengo acertou 5, fez 2 gols, né? Posse de bola, 45% do Inter contra 55% do Flamengo. Olha como o Inter tentou neste jogo, porque teve um pouco mais de posse de bola do que no primeiro jogo, né? Mas o Flamengo dominou o jogo inteiro, tocava a bola, envolvia o Inter foi muito aguerrido, muito guerreiro, mas, cara, a técnica e os guerreiros do Flamengo são melhores, né? Não tem jeito. 77% de precisão de passe do Inter, muito ruim, tá? Contra 82% do Flamengo também não é lá aquelas coisas, não. Então foi um jogo ali brigado, com um monte de passe errado, mas o Flamengo se sobressaiu. 22 faltas fez o Inter contra 10 fez o Flamengo. O Inter fez bastante falta. 2 amarelos para o Inter, 1 para o Flamengo, nenhum vermelho. 7 impedimentos para o Flamengo, 2 do Bruno Henrique, que tinha sido feito gol, né? Mas estava impedido, não tem muito o que contestar. E 1 escanteio para o Inter, 3 para o Flamengo, tá? Então, Flamengo classificado. Parabéns pro Flamengo, torcida vai dormir feliz,
né? Feliz, né, com o gol de 2 ídolos do Flamengo, Arrascaeta e Pedro, que já há tempo os dois são ídolos, né? De toda essa safra nova que tem no Flamengo aí, de jogadores que vieram aí pós 2019, 2020, tá lá o Pedro, tá lá o Arrascaeta e os dois estão fazendo gol ainda, né? Que é dizer que os caras têm qualidade de verdade, são jogadores de alto nível, né? Aí pro futebol sul-americano, né? Cara, parabéns, né? Agora Nação, essa foi a mídia palmeirense, Tadeu e Neto falando sobre o Flamengo. Os créditos estão na descrição. Opina pouco e deixa o palmeirense falar. Torcedores imparciais que gostam de falar do Flamengo, de assistir o Flamengo e comentar com boa coerência e verdade do que viu. Porque o que eles viram foi o que todos nós vimos, um espetáculo. O Flamengo amassou o Internacional, não foi aquele jogo bonito de vários gols, mas taticamente, tecnicamente, o Flamengo botou o Internacional no bolso. Vamos destacar alguns jogadores aqui, né? A gente, na realidade, não teve um jogador que jogou mal, na minha opinião. Acho que abaixo mesmo ali, mais discreto, a gente pode dizer assim, que foi Alexandro, que foi o mais discreto desse jogo aí. A dupla de zaga foi muito bem, então Pereira, Léo Ortiz. Mais destaques para De Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata, Jorginho e Saul. O que esses jogadores fizeram nesta noite, espetacular. Essa dupla de volantes, eu acredito que vai ser o titular para o resto da temporada. Eu gosto muito do futebol de Eric Pulgar, mas ele vai lutar e lutar muito para conseguir essa vaga novamente, porque o que Saul jogou de bola não dá no gibi. Ele e Jorginho jogando de terno, de cabeça erguida, trocando passes, não chutava, não dava chutão, saía na tranquilidade, jogando demais. Isso dá para entender porque Felipe Luiz acertou e acertou muito bem, ao invés de colocar Alan ou Everton Araújo, jogadores que não têm a mesma qualidade, não têm a mesma saída de bola, e isso iria trazer mais o Internacional para frente da área do Flamengo. Então Felipe Luiz acertou e acertou muito bem. Outra decisão que ele teve, foram 3 importantes que os comentaristas, jornalistas estavam falando ali. Foi sobre Plata e Luiz Araújo. Plata jogou muita bola, voltando defensivamente, ajudando no ataque, jogando com a mobilidade. Deu uma assistência de cabeça para De Arrascaeta, que fez o primeiro gol. Nosso 10, o uruguaio mais amado do Brasil, que voltou e voltou muito bem. No brasileiro mesmo, contra o próprio Internacional, ele jogou bem. E agora ele mostrando porque ele realmente é o jogador, um dos mais importantes no elenco do Flamengo, que é o nosso uruguaio artilheiro do ano. Artilheiro do ano de Arrascaeta aí está na frente de até mesmo de Pedro. Outra decisão que muitos estavam falando era sobre Bruno Henrique ou Pedro. Pedro ou Bruno Henrique? Felipe Luiz acertou na decisão de botar Bruno Henrique, na minha opinião, claro, porque Bruno Henrique dava mais mobilidade, era flexível, ele conseguia atacar o espaço. Tanto é que fez 2 gols e infelizmente ele estava impedido. Então ele ajudou bastante, sendo ágil e sendo versátil ali na área, fazendo com que os zagueiros não soubessem com quem eles ficassem, como é que eles iriam defender a área ali e marcar Bruno Henrique. Então 3 decisões importantes. Alan, ele tirou Alan. Saul, Luiz Araújo, eu gosto muito de você, mas você vai ficar no banco nesse jogo. Plata e Pedro, você vai ficar no banco. Segundo tempo eu coloco você, Bruno Henrique, que jogaram muito bem. Pedro entrou no segundo tempo, não foi à toa aqui. Ele fechou aí o placar, onde o Flamengo amassou, triturou, atropelou o Internacional no Beira-Rio. Se você é torcedor do Flamengo, gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo e deixe sua opinião nos comentários e ripa esse vídeo. Dito isso, abraço nação, saudações rubro-negro.